Existe um padrão claro na história da vida na Terra. Os maiores animais que já existiram não viveram em terra firme. Eles viveram no oceano. Registros fósseis confirmam isso de forma consistente. Enquanto em terra o tamanho encontra limites rígidos, no mar esses limites parecem se dissolver. Isso não acontece por acaso. E não é uma questão de força, nem de evolução isolada. Durante milhões de anos, criaturas com dimensões estruturais extremas surgiram repetidamente nos oceanos, enquanto em terra o gigantismo sempre esbarrou em restrições físicas. A diferença está no ambiente. Mais precisamente, nas regras que cada ambiente impõe ao corpo animal. Ao longo deste vídeo, você vai entender por que a Terra limita o tamanho e por que o oceano permite algo que, em solo firme, simplesmente não se sustenta. A resposta não está nos animais. Está no lugar onde eles vivem. Em terra firme, o tamanho começa a cobrar um preço cedo. A gravidade atua de forma constante. Cada centímetro a mais exige mais estrutura, mais energia, mais suporte. Analistas de biomecânica explicam que o peso corporal cresce mais rápido do que a capacidade dos ossos de sustentá-lo. Não é uma questão de força, é uma relação matemática. À medida que um animal terrestre aumenta de massa, suas patas precisam se tornar desproporcionalmente mais grossas para evitar colapso estrutural. Isso compromete mobilidade, aumenta o custo energético, limita a velocidade. Registros fósseis indicam que, em vários períodos, espécies terrestres atingiram um ponto máximo muito claro. Depois disso, não avançaram. Expedições paleontológicas mostram que ossos de animais gigantes em terra precisavam suportar não apenas o próprio peso, mas impactos constantes durante a locomoção. Cada passo gera força adicional contra o solo. Em animais com dimensões estruturais elevadas, esse impacto se torna um fator de instabilidade. O resultado é direto. A terra firme impõe um teto físico ao crescimento. Não importa quanta comida exista. Não importa o tempo evolutivo disponível. A partir de certo ponto, o corpo já não se sustenta com eficiência. E é exatamente aqui que surge a comparação inevitável. Se em terra o tamanho encontra limites tão rígidos, por que os maiores animais da história surgiram em outro ambiente? A ciência conseguiu medir esse limite. Não é uma estimativa vaga. É um dado físico. Analistas de biomecânica usam uma regra simples. Quando o tamanho de um animal dobra, o volume, e portanto o peso, cresce muito mais rápido do que a resistência estrutural dos ossos. Ossos crescem em espessura. O peso cresce em volume. Essa diferença cria um ponto crítico. Registros fósseis indicam que, em animais terrestres, existe um limite funcional próximo ao máximo observado nos maiores dinossauros conhecidos. A partir dessa escala, qualquer aumento adicional exigiria ossos com dimensões estruturalmente inviáveis para locomoção eficiente. O animal até poderia existir, mas não caminhar, não correr, não sobreviver por muito tempo. Modelos físicos mostram que a pressão exercida sobre as articulações cresce a cada passo. Em criaturas com grande massa, essa pressão ultrapassa limites seguros com frequência. Isso gera fraturas, desgaste acelerado e alto custo metabólico. Não se trata de falta de adaptação evolutiva. Trata-se de um teto imposto pelas leis físicas. É por isso que, mesmo em ambientes ricos em alimento e com milhões de anos disponíveis, a Terra nunca produziu um animal terrestre maior do que esse limite. A física encerra a possibilidade antes da biologia. Você já tinha parado para pensar que o tamanho máximo de um animal não depende da evolução, mas das leis básicas do mundo físico. Mas existe um ambiente onde essa regra simplesmente não funciona. Um ambiente onde o peso deixa de ser o principal inimigo do tamanho. E é exatamente nesse ponto que a lógica da terra firme começa a falhar. Os maiores animais que já viveram neste planeta não caminharam sobre o solo. Eles nadaram. Registros fósseis e medições modernas confirmam que os recordes absolutos de massa corporal pertencem a espécies marinhas. E isso não aconteceu por acaso. O oceano altera completamente a equação física. A água cria sustentação. Reduz drasticamente o efeito da gravidade sobre o corpo. Um animal com dimensões estruturais extremas, que colapsaria em terra, consegue se manter funcional quando imerso. Expedições oceanográficas mostram que a força exercida pela água distribui o peso do corpo de forma quase uniforme. As articulações deixam de ser o ponto crítico. A locomoção não depende de sustentar massa contra o solo, mas de deslocar volume através do meio.
É nesse ambiente que o tamanho deixa de ser uma desvantagem imediata e passa, em muitos casos, a ser apenas uma questão de energia, não de estrutura. Se em terra a física limita o crescimento, no oceano ela abre espaço para algo que, fora dele, simplesmente não se sustenta. No oceano, o tamanho obedece a outra lógica. A água não elimina a gravidade, mas reduz seu efeito de forma decisiva. Analistas de física ambiental explicam que a flutuação sustenta grande parte da massa corporal. Isso muda tudo. Um animal com dimensões estruturais extremas não precisa lutar contra o próprio peso a cada movimento. Expedições científicas registram que a locomoção marinha distribui forças ao longo de todo o corpo. Não existe impacto contra o solo. Não existe compressão repetitiva das articulações. O esforço principal passa a ser vencer a resistência da água. Isso permite que o corpo cresça sem exigir ossos cada vez mais grossos para sustentar carga vertical. Outro fator decisivo é o ritmo. Animais marinhos de grande porte se movimentam lentamente. Dados metabólicos indicam que essa estratégia reduz o gasto energético por unidade de massa. Em vez de velocidade, o gigantismo marinho favorece eficiência. Quanto maior o corpo, mais estável a temperatura interna, menor a perda de energia. É por isso que, no mar, crescer não significa colapsar. Significa adaptar-se a um meio que sustenta, distribui e amortiza. O ambiente permite. A biologia responde. Mas mesmo no oceano, o tamanho não cresce indefinidamente. Existe outro limite. E ele não está no peso, está no custo de se manter vivo. O tamanho pode ser sustentado no oceano. Mas isso não resolve tudo. O verdadeiro desafio passa a ser outro. Energia. Analistas de ecologia marinha apontam que crescer exige um suprimento constante e previsível de alimento. Não basta flutuar. É preciso abastecer um corpo que consome grandes quantidades de energia todos os dias. Registros biológicos mostram que muitos gigantes marinhos adotaram estratégias específicas. Alimentação por filtragem. Consumo de grandes volumes em pouco tempo. Em vez de caçar presas individuais, esses animais exploram concentrações massivas de organismos menores. Isso reduz o custo energético por unidade de alimento ingerido. Imagens de satélite indicam que regiões oceânicas com alta produtividade biológica concentram as maiores espécies. Correntes frias. Afluência de nutrientes. Locais onde a energia está disponível em escala compatível com corpos de grandes dimensões. Fora dessas áreas, o gigantismo deixa de ser viável. Isso revela algo importante. Mesmo em um ambiente que permite crescer, o tamanho máximo ainda depende de condições externas muito específicas. E é justamente essa relação entre ambiente e escala que aparece de forma clara quando observamos os registros do passado. Essa diferença entre terra e mar não é uma observação moderna. Ela aparece de forma consistente quando a história natural é analisada com distância e método. Registros fósseis apontam que, ao longo de diferentes eras geológicas, os maiores corpos surgiram repetidamente no oceano. Não importa o período, não importa o continente. Sempre que as condições permitiram crescimento extremo, ele ocorreu em ambientes aquáticos. Em terra, os limites se repetem. Documentos científicos e catálogos paleontológicos indicam que mesmo os maiores animais terrestres conhecidos atingiram platos bem definidos. A partir dali, não houve avanço significativo em escala corporal. Em contraste, registros marinhos mostram múltiplas linhagens ultrapassando esses valores com relativa consistência. O padrão se mantém por milhões de anos. Não é um acaso evolutivo. É um reflexo direto das regras impostas pelo ambiente. Onde a gravidade domina, o tamanho encontra barreiras. Onde a flutuação distribui o peso, a escala se expande. Quando os dados do presente e os registros do passado são colocados lado a lado, a conclusão deixa de ser intuitiva. Ela se torna inevitável. Quando terra e oceano são analisados lado a lado, fica claro que não estamos falando apenas de animais diferentes. Estamos falando de sistemas físicos diferentes. Em terra, o corpo precisa sustentar seu próprio peso o tempo todo. No mar, o corpo é sustentado pelo ambiente. Essa única diferença redefine tudo. Analistas explicam que, em solo firme, cada aumento de massa exige reforço estrutural contínuo. Ossos mais grossos, articulações mais resistentes, maior gasto energético para se mover. No oceano, essas exigências são distribuídas pela água. O limite deixa de ser estrutural e passa a ser funcional.
Isso explica por que nunca existiu uma baleia terrestre. Não por falta de tempo evolutivo, não por ausência de alimento, mas porque o ambiente terrestre não permite esse nível de escala sem comprometer mobilidade e sobrevivência. A biologia responde às regras impostas pelo meio. Terra e mar oferecem possibilidades diferentes. Um restringe, o outro autoriza. Quando isso é compreendido, o gigantismo deixa de parecer um evento raro ou excepcional. Ele passa a ser uma consequência direta do ambiente. E esse entendimento muda algo fundamental. O tamanho máximo da vida na Terra não é decidido pelos animais. É decidido pelas condições físicas do mundo que eles habitam. Quando tudo é colocado em perspectiva, a resposta fica clara. O tamanho máximo da vida não é decidido pela ambição da evolução, nem pela força dos animais. Ele é imposto pelo ambiente, pelas regras físicas que nunca mudam. Em terra firme, a gravidade define limites rígidos. Cada quilo extra cobra um preço estrutural. No oceano, a água redistribui esse peso. Permite escalas que seriam inviáveis em qualquer outro lugar. Registros fósseis, dados metabólicos e observações modernas convergem para a mesma conclusão. Os maiores animais que já existiram não foram exceções evolutivas. Foram respostas coerentes a um ambiente que autorizou esse crescimento. Onde o meio sustenta, a vida expande. Onde o meio exige sustentação constante, a vida se limita. Compreender isso muda a forma como olhamos para a natureza. Não se trata apenas de comparar espécies. Trata-se de entender como o planeta define o que é possível. Em um mundo de respostas rápidas, o olhar crítico continua sendo a ferramenta mais valiosa. O que essa comparação entre terra e mar muda na sua forma de enxergar os limites da vida?